Sadismo e masoquismo, causas psicológicas profundas. Olá, siriricas e periquitos, espero que estejam bem, com saúde total integral. Hoje, quarta-feira, é o dia do nosso quadro Polêmica da Semana e eu trouxe esse tema polêmico aí do sadismo e do masoquismo e quero explorar um pouco mais, né, as causas dessa prática, né, quando, vamos dizer assim, quando tá tanto num aspecto ainda no limiar ali do prazer, do saudável, e quando ele passa desse limiar para o limiar de dor e sofrimento. E por que isso acontece, né? Por que as pessoas associam a dor ao prazer? Qual é esse mecanismo, essa causa psicológica profunda que pode impactar a vida das pessoas e gerar aí essa fixação nesse tipo de prazer, nesse tipo de sensação? Então esse é o tema da nossa semana. Espero que vocês estejam aí preparadas, porque tem muita coisa interessante aí pra gente falar sobre isso. E, gente, quero lembrar para vocês, nós estamos com as vagas para nossa imersão, para o primeiro lote da imersão, Quebrando Tabus e Libertando Seu Prazer. Essa imersão vai acontecer no primeiro final de semana de abril, dia 4 e 5 de abril. E as matrículas estão abertas, tem o link na descrição do YouTube, tem o link na bio do Instagram. Nessa imersão, nós vamos trabalhar para libertar vocês das causas psicológicas que estão impedindo, bloqueando o prazer. A grande maioria das causas de problemas na área da sexualidade não são necessariamente causas físicas, mas são causas psicológicas. Ansiedade, estresse, traumas, emoções difíceis da infância, repressão sexual, várias questões que podem ter acontecido aí na sua história e que acabam bloqueando a sua vivência do prazer. Então, a imersão vai te ajudar, né, a trabalhar essas questões. Nós vamos fazer tanto a parte teórica, né, para você compreender essas questões da sexualidade, quanto também a parte prática, né, exercícios para te ajudar na elaboração emocional da parte psicológica que está impedindo aí o seu prazer. Então, vem com a gente para a imersão, link na descrição do YouTube, link na bio do Instagram. E então, voltando ao nosso tema, né, gente, para a gente poder explorar um pouco aqui, o sadismo e o masoquismo, eles são práticas relacionadas ao BDSM. Essa sigla significa bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. São 4 letras, mas incorporou ali mais de uma letra com mais de uma... deixa eu botar aqui de novo que caiu, gente. Mais uma questão, né? Bondade são as práticas de prender, né? Com faixas, com cordas, com algemas, né? Também tem muita gente que tem esse tipo de fetiche. Disciplina, essa coisa do impor algo para outra pessoa, né? No sentido de poder, né? De relacionamento de poder. Dominação e submissão também, né? Essa função de... tem jogos, né, de dominação e submissão na questão da sexualidade, e o sadismo e o masoquismo, que é o que nós vamos focar hoje. Em outros episódios vamos falar mais do BDSM em outras questões aí também polêmicas. Para a gente poder entender, né, aqui a questão do sadismo, o sadismo é o prazer derivado de infligir dor, humilhação e sofrimento ao outro. E o masoquismo é o prazer em receber dor, humilhação ou submissão. Então, quando a pessoa sente tesão com isso, né, gente, sente uma tendência forte de precisar desse tipo de estímulo, tanto colocar, impingir, né, no outro, infligir, né, no outro, esse tipo de sensação, quanto de sofrer esse tipo de sensação, então tá ligado aí com esse quadro, né, do sadomasoquismo. E, né, geralmente, a gente fala de sadomasoquismo porque
pro sadista realizar o seu desejo, ele precisa do masoquista. E pro masoquista realizar o seu desejo, ele precisa de um sadista, né? Que tá ali é uma questão de uma via de mão dupla, né? De uma relação de mão dupla. E nessa função, né, dessa questão, né, desse prazer localizado dessa forma, e pode ter acontecido várias coisas para que a pessoa tenha associado o prazer à dor, né? Ou a dor, seja no sentido de colocação ou de recebimento da dor. Então a pessoa vai ter vivido ali dentro da sua história alguma situação, algum contexto, alguma vivência que fez com que essa pessoa associasse, né, o prazer com a dor. Pode ser, tá, gente, tanto situações de traumas e abusos, mas também podem ser situações que associaram, né, que não necessariamente foram algo colocado ali na infância, na adolescência, mas que a criança acabou associando, né, nesse sentido. E aí, a gente vai buscar entender, né, não julgar, tá, gente? Eu sempre trago aqui para vocês, né, uma perspectiva de não julgamento, de não crítica, de não colocar essa pessoa como certo e errado. Mas na situação, né, do sadomasoquismo, existe ali um limite muito tênue, né, entre fazer jogos e fantasias que estão relacionados a essa questão da dor e o de fato, né, causar uma dor física, causar um dano físico, causar um dano psicológico, um dano moral ali na pessoa, né? Primeiro que a questão, o jogo ali, ele precisa ser, vamos dizer assim, ambas as pessoas precisam estar de acordo, né, de fazer esse tipo de jogo. Existem casos, né, de pessoas sadistas que não perguntam se o outro quer, né? Elas fazem por imposição, né? Não por um combinado, né? E existem pessoas que fazem esses jogos e fazem uma combinação, tipo assim, quase que um contrato, um acordo assinado, qual que é o limite ali que se pode chegar, qual que é esse limite, né, que eles estabelecem, né, o casal acaba estabelecendo ali qual que é esse limite. Até mesmo eu já ouvi falar de contratos mesmo escritos, tá, gente? Então, muitas pessoas levam isso muito a sério, né, para saber essa questão do limite. Aí, gente, a questão do excesso do limite, né, ela vai estar ligada aí com realmente causar danos, né, nas pessoas e se tornar uma compulsão de essa ser a única forma, né, a fixação nesse tipo de prazer, que é a única forma de gerar prazer, de sentir prazer, está fixada aí no sadismo ou no masoquismo. A pessoa não vivencia a parte sexual afetiva, o carinho, o abraço, né, o amor. Ela fixou nesse tipo e ela não sente prazer se não for dessa forma. Então isso também é um caso, vamos dizer assim, patológico. A gente pode considerar que tudo que sai assim, né, desse limite, da integridade, né, da pessoa, aí isso chega nesse ponto aí do disfuncional. Aí, gente, assim, aqui cabe a gente fazer uma correlação. Existem casos aqui, né, de pessoas que fazem esse tipo de prática, que são pessoas que têm transtornos de personalidade, psicopatas, pessoas do quadro histriônico, pessoas do quadro de dependência, né? Que são quadros de transtornos ligados à personalidade, né? Quadros de borderline. Todos esses quadros, né, relacionados vamos dizer assim, antigamente se chamava de perversões, mas hoje se chama de transtornos de personalidade.
eles são quadros que podem manifestar esse tipo de preferência pelo sadomasoquismo, né? Pessoas com transtorno de dependência, né, de personalidade de dependência, elas podem se colocar nesse lugar da vítima, né, do abusado, e sentir esse prazer. Pessoas psicopatas, né, podem ter essa preferência também por em colocar, né, em fingir, né, a dor na outra pessoa. Então, é muito uma das causas, né, relacionadas a essas práticas pode estar relacionado com alguma questão desses quadros, né, de transtorno de personalidade. Então, quando a gente lida, né, com pessoas, né, no caso assim, a maioria desses casos não chega para terapia, mas quando chega alguém, né, que está sofrendo com isso, que está se sentindo, né, assim, mal e tendo danos, né, tendo consequências aí na sua vida, então a gente precisa entender, né, se essa pessoa tá numa relação com alguém que tenha um quadro de transtorno de personalidade, porque às vezes ela foi aceitando, e quando viu, tava presa ali, né, num transtorno. Esqueci de falar do narcisista também. Ela aí fica presa ali naquela relação, né, com aquela pessoa disfuncional a esse ponto, né? Então, às vezes é uma pessoa codependente ou é uma pessoa que tem um transtorno também de personalidade dependente. Então, nesse sentido, né, esse é um primeiro contexto aí das causas psicológicas. Um segundo contexto, gente, é o que a gente pode pegar lá na psicanálise freudiana. O Freud, ele deixa, né, algumas ideias muito interessantes que cabe a gente analisar se faz parte, né, aí da pessoa que, ou você que está assistindo, né, que pode se identificar, né, entender aí essa preferência, ou há algum terapeuta que pode estar fazendo uma avaliação, né? O Freud coloca assim que, segundo ele, essas tendências poderiam estar ligadas a conflitos inconscientes, né? Então, ligadas a conflitos da pessoa relacionados à questão do prazer e da dor, e a maneira como a energia sexual, libidinal foi manifestada, foi direcionada, né? E o sadismo poderia ser um mecanismo de defesa contra sentimentos de impotência e fragilidade. Então vamos pensar aquela pessoa que foi uma criança frágil, indefesa, que sofreu certos tipos de violência ou de submissão por uma dinâmica disfuncional da família ou alguma coisa da sociedade que ela vivia. Então ela pode, né, ter tido esse sentimento de fragilidade e submissão, impotência, e ela se identificar com o outro lado, né, com o lado de quem é o que impõe o sofrimento. E aí ela se torna um sadista, né? E essa energia aí do psíquica dela vai para a área sexual, né? Então ela tanto pode fazer isso na vivência comum do dia a dia, né? Nos comportamentos de relacionamento, e pode também direcionar isso para a sexualidade, né? Então eu estaria ligado com isso, com essa pessoa que na infância e adolescência estava nesse lugar de fragilidade e submissão, e ela vai para o outro lado de poder, né, e de colocar a outra pessoa no lugar de humilhação e submissão, né? Então ela reverte ali, ela sai do papel de vítima e de frágil para o papel de algoz, né, e de pessoa que faz o outro sofrer. E o masoquismo, né, ele poderia ser deixa eu ver se é isso, não, sadismo, tá? Enquanto o masoquismo poderia estar relacionado à culpa inconsciente e necessidade de expiação. Vamos pensar assim, são pessoas que se sentiram erradas, né, que sentem culpa de ter feito algo errado, de ter sido crianças ruins ou má crianças, assim, mas às vezes, gente, não é uma coisa horrível, mas no imaginário daquela pessoa, ela pode ter sentido isso, né? Ou ela pode ter ficado presa em algum jogo da família que fez com que ela se sentisse culpada, que ela se sentisse errada,
né, que ela fosse inadequada, então ela se identifica com esse lugar daí da culpa e se identifica com o lugar do masoquista que precisa sofrer para pagar aquele pecado, aquele erro que foi cometido, né? Então, e aí a pessoa também, né, nesse lugar de ter que sofrer para pagar algo que ela fez, então isso também pode ser direcionado para a libido, para a sexualidade. Né? Então, acho que faz muito sentido, né, aqui na teoria freudiana, gente, para a gente olhar como hipóteses, como entendimento aí, se na função da sua atração por esse quadro sadomasoquista, se existiu na sua história isso, né? Você esteve nesse lugar de humilhado e passou para o lugar de algoz, ou se você esteve no lugar de ser criticado por algum erro e sentiu culpa e necessidade de ser punido, né, por essa questão. São essas duas questões aqui da visão freudiana. E uma outra visão, né, gente, vai pensar aqui na ideia dos traumas e experiências da infância, né, no sentido também buscando essa questão das dinâmicas, né, familiares. O que aconteceu, né, na história de vida da pessoa e o que aconteceu aí ligado com questões da sexualidade. Muitas mulheres, às vezes outras crianças, homens também, sofreram abusos sexuais, né? A função ali da vivência desse abuso, ela pode ter, pode não, né, gente? Com certeza marca profundamente a mente e o subconsciente dessa pessoa. E pode ter tido também, né, gente, os traumas de violência física, violência emocional. Então, da mesma forma ali do plano de identificação freudiana, a criança que sofreu um trauma, um abuso, então ela pode tanto se identificar com a vítima, né, e ficar no lugar de ser vitimizada pelo outro no aspecto do masoquismo, quanto ela também pode se identificar com o algoz, né, ela ter sido também sofrido a humilhação, o sofrimento e tudo mais, mas ela se identificar com o algoz, né, com a pessoa que causou nela o sofrimento, ela pensar que ser forte é estar nesse outro lugar da pessoa que causa o sofrimento, e aí ela faz esse mecanismo aí psicológico de reversão. E na questão, né, da sexualidade, gente, às vezes o tema, né, quando tem aí esses quadros sadomasoquistas, a gente precisa olhar esses temas dos traumas sofridos, porque muitas vezes tem temas sexuais, né, não necessariamente vai ser só temas de violência física, né, e mental, mas muitas vezes tem temas sexuais. Como que pode acontecer um trauma assim? Humilhação que a pessoa fala do corpo, critica o corpo, humilhações que chama de puta, vagabunda, não vale de nada, essas coisas assim que pegam, né, temas ali da sexualidade e coloca no meio da agressão, né? Então, a gente precisa olhar, né, se dentro da história dessa pessoa tem alguma situação assim, né, nesse sentido. E tem o sentido também, né, gente, de quando é causa de sofrimento físico e psicológico, quando a pessoa vivencia esse tipo de situação e ela precisa, para sobreviver, fazer um mecanismo psicológico de criar um outro sentido para aquela dor emocional. E muitas pessoas, às vezes, fazem uma questão assim de reverter o sentido daquela agressão, né, daquela violência, para o prazer, né? Às vezes, ou para o amor, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ele me bateu porque ele me ama. Porque na cabecinha da criança, ela não consegue ter o discernimento ainda que esse pai ou essa mãe é mau, né? Tem um transtorno, tem uma doença mental, tem alguma questão inadequada, e ela acaba fazendo um mecanismo psicológico de mudança de significado
para que ela consiga sobreviver dentro daquela família. E muitas vezes essa mudança de significado também é direcionada para a parte sexual, para a parte da libido, né? Então ela acaba associando ali o amor, né? O prazer com algo do sofrimento, porque ela reverteu aquele sofrimento que ela sofreu para algo assim minimamente prazeroso no subconsciente dela, na mente de defesa dela, para sobreviver ali dentro daquela história familiar, né? Então, esse mecanismo também pode acontecer, pode também ser uma das causas profundas aí do sadomasoquismo. E o que acontece aí nas histórias, né, gente, é que essas vivências traumáticas, emocionais, né, da questão de prazer e da dor, elas estão ligadas com, aliás, elas são imprimidas na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente mais profunda. Então, quando a pessoa foi sofrendo, foi vivendo esses traumas, essas emoções ao longo da infância, da adolescência, ela foi registrando essas ideias de uma forma muito profunda lá na mente subconsciente, foi tendo um sentimento rudimentar, uma visão assim distorcida, né, daquilo, e a mente subconsciente registrou aquela forma de prazer, aquela forma de distorcida, né, vamos dizer assim, transviada ali da questão do prazer, e ficou fixada na mente subconsciente. Às vezes, né, quando a pessoa vai fazer um tratamento porque passou do limite, né, tá realmente gerando um problema ali para a própria vida, então ela precisa, né, a gente precisa trabalhar essas desassociações que a mente subconsciente registrou. A mente subconsciente, gente, ela não faz uma crítica, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Ela simplesmente registra de tudo, né? Então, às vezes, a situação traumática que foi repetitiva, ela tá lá registrada, né, nessa mente mais profunda, e se houve, né, essa associação do sofrimento com prazer, da dor com o prazer, do sofrimento do prazer com o amor, então aquele registro lá, ele tá bem profundo, ele é difícil de ser quebrado, mas ele precisa aí de uma reprogramação mental, né? Tratando aí de questões de programas, né, mais profundos aí que foram implantados na nossa mente subconsciente. E às vezes, né, gente, falando aí das causas que às vezes não são vivências que os pais tiveram a intenção de causar traumas nos filhos, mas que acabou virando, né, algo nesse sentido. Por exemplo, né, crianças que viram os pais transarem, né, e ficaram com aquele registro de sofrimento, porque o ato sexual em si, né, gente, ele tem ruídos que uma criança pode entender que são ruídos de sofrimento, né? Às vezes não significa que está sofrendo, né? Às vezes a gente está lá morrendo de prazer, né? Com a intensidade do sexo, né, com toda a situação, mas a criança, ela não tem ainda, né, o discernimento para poder diferenciar ali essa questão do prazer com a questão da dor. Então ela pode, né, associar a vivência ali do sexo dos pais com essa função da dor, né? Então, na mente subconsciente dela vai ficar registrado que o pai ama a mãe, ele causa dor nessa mãe, e ali essa dor faz parte da parte erótica, né? Então isso também pode ser, e até para os pais, eu acho que é difícil para poder explicar isso para a criança, ou eles fogem, né, de ter que fazer esse enfrentamento e poder explicar para a criança entenda, para que a criança entenda o que é o sexo, o que é o prazer ali. Então e às vezes a criança viu e nem contou também. Ela ficou caladinha, né? Achou aquilo muito estranho e ouviu de escondido e acabou registrando, né, dessa forma também. E aí os pais às vezes não têm nem a chance também de ajudar a criança nesse sentido.
E uma outra coisa também, né, gente, famílias que têm o afeto, né, disfuncional, às vezes tem pais com transtornos aí de personalidade, a criança também pode ir registrando o amor, né, e aí o amor e prazer muito juntos nessa função também, relacionado à questão de dor e prazer, né? Então a ideia aí, né, a gente entender essa função também, né, do amor, como que esse amor foi entendido. Às vezes, por exemplo, uma filha, né, que está fazendo, né, vivendo, essa mulher que está vivendo jogos masoquistas, ela pode ter tido um pai que era um transtorno de personalidade, que tinha um sadismo ali na questão relacional, né? Que às vezes ele estava presente, era muito bom, mas ele também fazia jogo emocional com ela e acabava prendendo ela nessa questão do sofrimento, né? O amor e o sofrimento ali muito conectados, né? Isso também pode gerar aí esses jogos de sadomasoquismo, tá? Então, mais uma questão aí importante para vocês. E, por último, gente, tem muita coisa interessante, mas o nosso programa não é para ser tão extenso, né? Para ser mais curto. Falar da questão da neurociências, né? Existe, né, estudos que mostram que a região, né, do cérebro que manifesta a dor é muito próxima da região que manifesta o prazer, né? Então, muitas vezes, no cérebro ficou associada a dor com prazer também. Gera um pouco de satisfação ali, né, naquele sentimento, naquela vivência, né? Então o cérebro associou também pela proximidade ali das sensações, né? Das impressões que são registradas. E também pode ter um vício na questão da dopamina, né? Situações que a pessoa lá na mente fez a associação de algo dolorido com essa liberação de dopamina e que gerou algum tipo de prazer, então vai gerar no cérebro esse vício ali naquele tipo de sensação dolorosa que foi associada com prazer, né? Então o cérebro também pode ter algum vício dopaminérgico relacionado a essa função aí da dor e do prazer. Então, gente, essas, né, são as principais causas psicológicas que eu pesquisei aqui para trazer para vocês, né, nessa questão do sadomasoquismo. Então, quando passa do limite, gente, nós precisamos olhar aí para essa história da pessoa, entender aí essas partes mais profundas, os traumas, as emoções difíceis, né, o que aconteceu ali que o prazer e a dor ficou extremamente associado e que pode estar ali fazendo que haja essa fixação e essa problemática na vida da pessoa. Principalmente, né, gente, para quem quer sair desses jogos destrutivos, porque o problema, né, não são os jogos de dominação, né, e de submissão que tendem aí para essa questão do sadomasoquismo, mas essa extrapolação do limite, né, essa causa de causar um sofrimento, uma dor. Tem um filme, gente, que é interessante aí para vocês assistirem, que é o Ninfomaníaca. Se não me engano, é no filme 2, né? Ela passa, né? Ela tem uma compulsão desde a adolescência, uma questão, aliás, desde a infância já manifesta ali a compulsão sexual dela. E, né, nessa parte 2, ela entra num sistema sadomasoquista que é extremamente destrutivo para ela, mas ela tá ali naquele lugar e até aparece, né, nessa questão da explicação freudiana, muito interessante, né, no sentido de expiação da culpa, né, de ela se sentir culpada por tudo que ela fez e ela sentir merecedora daquele tipo de sofrimento. E aí ela causa danos, né, essa vivência sadomasoquista dela causa danos irreversíveis, né, para a sexualidade dela.
Então, muito interessante. Fica a dica aí de filme para vocês assistirem, né? Que fecha aqui o nosso programa. Gente, ficou alguma dúvida, né? Você conhece alguém que está passando por isso, né? Se você tem casos aí na sua clínica, né? Pode compartilhar esse vídeo com a pessoa, ela precisa entender, né, essa função aí do limite, né? Na vida dela e fico à disposição aí para esclarecer. Qualquer dúvida é só me chamar. Eu sempre acompanho os comentários, tá, gente? E amanhã, né, quinta-feira, é o dia do nosso programa Saúde, do nosso quadro Saúde da Sexualidade e Quebrando Tabus. Convido vocês para acompanhar o nosso programa de segunda a sexta, nesse horário a partir das 7h30 da manhã. Aguardo vocês aqui, deixo um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.